Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Recebam mais uma porção da palavra de Deus, do ensino, da instrução que nós precisamos para o alimento da nossa fé, para a vida com Deus, pela palavra, pela instrução da palavra. Tudo que se faz fora disso é vã. O mais importante que nós cristãos, discípulos de Cristo, devemos fazer é examinar as Escrituras, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, buscando cada dia mais o conhecimento de Deus pelas Escrituras, nas Escrituras. Tudo que se faz aí, fora disso, é vã. E os que estão nessa direção estão no anátema, amaldiçoado e condenado. Porque o homem só pode sair da maldição e da condenação se ele estiver no Evangelho de Cristo, na doutrina de Cristo, tendo o entendimento de Deus, conhecendo a verdade. Fora disso, esteja onde estiver, fazendo o que fizer, continuam em anátema e condenados. Por isso que Paulo vai dizer aos irmãos em Gálatas que tivessem cuidado para não ser levado a guiar-se, a dirigir, a se conduzir por um outro evangelho que não seja esse, o de Cristo que foi pregado por eles. Porque Paulo vai dizer, se vocês se conduzir por outro evangelho, sofrerás, é anátema, estarás em maldição, em condenação. Porque o único meio de você sair da maldição e da condenação é pelo evangelho de Cristo. É nesse que você tem que estar, é nesse que você tem que perseverar, é esse que você tem que conhecer para ser livre do engano e da mentira. Esteja onde estiver, faça o que fizer. Se não tiver no Evangelho de Cristo, não pode se salvar. Paulo vai dizer isso. 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 1 e o 2. Eu faço questão de ler para você ver como está a palavra advertindo a nós. Foi lá e é aqui. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permanece. Versículo 2. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se é que não creste em vão. Esse evangelho por onde você é salvo, foi o que Jesus disse, quem crê será salvo. Quem guardar, quem crer, quem estiver, quem se dirigir nesse evangelho será salvo. E Paulo vai dizer aos irmãos que ouviram, que receberam, que aceitaram, e Paulo vai advertir, vocês só podem ser salvos se permanecer nele, para não ser reprovado. Está aqui, 1 Coríntios 15, 50, versículo 1 e o 2. Então, o Evangelho de Cristo é por onde a gente vai sair da condenação. É por onde a gente vai sair da maldição. Pelo Evangelho de Cristo. As pessoas estão pensando que vão ser livres da condenação e da maldição do pecado por meio de instituições religiosas, de vida religiosas, de obra, prática, devoção, consagração, a obrigações, a crença, dogmas, credos religiosos. Se você não tiver
sendo informado pelo Evangelho de Cristo, se você não tiver sendo orientado, formado, assediado no Evangelho de Cristo, você continua condenado no anátema. É em vão tudo isso que o povo vive nas religiões. É uma esperança vã. As milhares e milhões de pessoas que estão dentro das religiões, confiando a sua vida com Deus no alicerce da religião, vão se decepcionar. Grande será a vergonha e o desprezo eterno para aqueles que insistirem nesse caminho e não se converter, vindo a Cristo, se convertendo a Cristo e passando a andar no Evangelho de Cristo, na fé e na vida de devoção a Cristo, pela palavra de Cristo. Meus amados irmãos, tenham cuidado. Tenham cuidado. Muitos vão voltar à maldição. Muitos que já estão em Cristo, que receberam o Evangelho, que creram em Jesus, estão andando com Ele. Olha o que vai acontecer. Isso a Bíblia já nos adverte, porque ia acontecer, aconteceu e está acontecendo. O Espírito de Deus, ele já levantou os discípulos, os apóstolos, para advertir cada um de nós nas cartas apostólicas sobre esse cuidado que devemos ter, essa prudência que devemos ter, para não desviar e não ser reprovado da fé, saindo da direção do Evangelho, vivendo outros conceitos, outros evangelhos, outros caminhos que o povo é ensinado, entendendo que é para Deus, que estão indo para Deus. Cuidado! Se não for pelo Evangelho de Cristo, sofrerás, permanecerás no anátema e no maldito, no amaldiçoado. Olha o que diz a palavra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Muitos apostatarão da fé por espíritos enganadores. Olha o que diz aqui. Vamos ler como está na palavra, para a gente ver a advertência da palavra de Deus para a nossa vida. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz, isso é Deus revelando, que nos últimos tempos, nós estamos vivendo os últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas no plural, são muitas, de demônios. Observe que a palavra de Deus nos adverte que alguns, porque tem os fiéis, não são todos. Alguém disse, a igreja de Cristo está corrompida. A igreja não. A igreja permanece firmada no alicerce. A igreja permanece pura, santa e agradável a Deus. O que está corrompido são membros que, quando sai do Evangelho, não faz mais parte do corpo igreja. O corpo igreja são todos aqueles que estão na palavra em Cristo, perseverando e sendo fiel, fazendo o bom combate da fé. Essa é a igreja. A igreja vai triunfar, que são aqueles que combatem o bom combate da fé e estão perseverando. Aqueles que estão apostatando da fé se desligam do corpo, afastam-se e se desvia para a condenação. Mas a igreja continua, que são os que estão fiéis. Não importa quantos são. Igreja de Cristo é quem está nele. Quem quiser ser membro e ser inserido nesse corpo, se mantenha firme e fiel, crendo em Jesus, se convertendo a Ele, para ser membro que forma o corpo de Cristo, igreja de Deus. E esse corpo, essa igreja, permanece firme e firmado no alicerce, no fundamento firme
que é Cristo, a sua palavra. Alguns se desviam, apostatam, renunciam, mas a igreja, que são aqueles que permanecem, perseverando, permanece no Senhor firme. E Paulo vai dizer que nos últimos tempos iriam se desviar, abandonar, que quer dizer apostatar, da fé. E isso, por qual motivo? Paulo vai dizer, vão apostatar da fé, vão abandonar a fé, porque vão dar ouvidos a espíritos enganadores, seguindo sendo instruído por várias doutrinas de demônios. Paulo fala no plural. O Espírito Santo revelando isso a Paulo, ele fala de doutrinas no plural. São muitas, irmãos. E o que tem aí de espíritos enganadores, o povo dando ouvido, que são homens que falam mentira, não pelo Espírito Santo. O que tem aí de ensino, de instrução, que o povo está vivendo, como se fosse verdade de Deus, doutrina de demônios na brincadeira. Surgiu um aí, a doutrina da escatologia consumada, ó, ensinando que tudo já aconteceu, que a Bíblia é um livro que tudo já foi consumado, não tem mais nada para acontecer. Juízo, ressurreição, vinda de Jesus, reino de Deus e por aí vai. Doutrina de demônios. Doutrina de demônios. Não, você tem que guardar o sábado, senão não faz parte do povo de Deus. O sinal é o sábado para você ser salvo. Não, tem que ser predestinado de antemão, porque Deus elegeu um para o céu e um para o inferno. Doutrina de demônios. Então, são muitas instruções que não são de Deus, que não é levado o povo pela doutrina de Cristo. O que não está dentro da direção da doutrina de Cristo é doutrina de demônios. Não importa quem é o pastor, quem é o teólogo, qual é a igreja, qual é a religião, qual é o ministério. Se não está submisso, principiado pela doutrina de Cristo, está trazendo conceitos, ensinos, fundamentos e princípios que não confere com a doutrina de Cristo, é de demônio. Irmãos, atente para isso. Seja prudente nesse ponto. Paulo vai dizer, muitos vão desviar da fé, porque vão dar ouvido a espíritos enganadores, que falam usando homens que diz que é profeta, pregadores, né, que traz visão, revelação, que traz mensagem de Deus, espíritos enganadores, que criam conceitos, doutrinas de demônios. A palavra vai nos advertir para que a gente não venha recuar da fé. Recuar é quando você não se submete mais a viver prudente guardando a palavra de Deus. É aí que o amor de muitos vai esfriar. O que Jesus ele falou lá em Mateus 24, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, é nesse sentido. Não é no sentido de um amor melancólico, de fazer o bem o próximo, de ajudar. Isso tem se multiplicado aí. É muita gente fazendo caridade, é muita gente fazendo boa obra. Quando Jesus disse que o amor esfriaria, é o amor em relação a Deus. O amor a Deus é guardar a palavra. E muitos não vão ter mais o amor, o vigor, a dedicação de estar na palavra, de vigiar, de se manter na palavra, de observar a palavra, porque vão ser levados pelo que é satisfatório ouvir. A palavra me corrige, a palavra me repreende, a palavra me leva a me negar. E muitos não querem isso. Querem satisfação, querem o ego massageado,
querem a conveniência dos seus desejos e prazeres, querem ouvir coisas que sejam boas para si. E é o que Paulo vai dizer. Vão desviar da verdade, voltando-se para fábulas. Vão ter comichões nos ouvidos. Não vão suportar a palavra. Paulo revela isso na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo do 1 ao 5. Dá uma lida lá. Então, quando Jesus fala que o amor de muitos vai esfriar, é nesse sentido. O amor a Deus consiste em obedecer e guardar sua palavra. Jesus falou isso lá em João 14, 23. Quem me ama, guarda a minha palavra. Quem não me ama, não guarda a palavra. Então muitos vão recuar, não vão mais ter prudência, não vão mais ser fervorosos em examinar, em se cuidar, em se manter pela palavra. Vão recuar. Então cuidado você. O escritor aos Hebreus vai escrever dizendo assim: nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas conservamos firme. Olha aqui, ó, vamos ver como está na palavra. Hebreus 10, 38 e 39. O justo viverá da fé. A fé é crendo na palavra. Viver da fé é viver guiado, confiando, acreditando, se conduzindo, se submetendo à palavra. Viver da fé não é viver cumprindo sacrifício ritual religioso dentro de nenhuma religião. Viver da fé é viver guardando, é viver na esperança, é viver firme, guiado na palavra. E olha o que diz Hebreus 10, 38. O justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aqueles que não vivem mais com a sua prudência em guardar a palavra, esse não tem a comunhão com Deus. Esse, Deus não se agrada dele. Por quê? Porque Deus não se agrada dos que não guardam a palavra dele. Por quê? Porque vão estar em maldição. A maldição consiste nesse princípio. Quando eu não me submeto à palavra de Deus e nem me conduzo por ela, me conduzo por outros meios, estou em maldição. Porque a bênção de Deus é para quem está na palavra. Por isso que Deus não tem prazer. Então, o escritor de Hebreus vai dizer: mas nós, no versículo 39, nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Eu creio, eu me mantenho firme, eu persevero. Para quê? Conservação da minha alma, do meu ser, da minha vida com Deus. Eu não sou daqueles que recuam. E os que recuam, recuam para a perdição. Porque salvação só pelo Evangelho. Só em Cristo, guardando a palavra dele. Quando o homem recua e não se submete mais a isso, ele pode estar onde tiver, fazendo o que fizer. Ele está indo à perdição novamente. Ele está um anátema, do maldito, indo ao inferno. Então a palavra de Deus nos adverte a ser prudente, ter cuidado para não ser reprovado da fé. Paulo vai dizer isso, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos cada um a si mesmo, para ver se estás na fé ou se já não fostes reprovado. Muitos estão sendo reprovados. Por quê? Porque não estão numa vida de fé em Deus pela palavra. O mundo vive sua vida de fé em Deus reprovada. Essa fé está reprovada. Essa fé não é aceita por Deus. Essa fé que o mundo tem não leva eles a Deus. Porque a fé que leva o homem a Deus é a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. O Evangelho, que fala e nos leva a Cristo. Se você não tiver com a sua vida de fé guiada pelo Evangelho, você está reprovado. E a palavra de Deus vai dizer que tem muitos que vão abandonar Jesus, porque não vão se submeter à palavra dele. Só querem
o que é satisfatório. Enquanto o povo ouve aí os profetas mentirosos dizendo: Deus vai te abençoar, Deus vai te dar casa, Deus é contigo, Deus vai te fazer grande, Deus vai te colocar em posição, né, de honra. Olha, não é o que hoje prega para o povo? Deus vai te fazer voar nas asas do vento, Deus vai te exaltar na terra, Deus já decretou a tua vitória, Deus... O povo quer ouvir isso. Mas quando é a palavra que reprova a vida do homem, que convida o homem a se arrepender, que convida o homem a se converter, que convida o homem a se negar, que leva o homem a renunciar, essa eles não querem não. Foi o que aconteceu com o jovem rico. Ele queria viver a vida religiosa, o padrão, de cumprir as formalidades. Quando Jesus disse a ele: pega tudo que tu tem, vai dar aos pobres, depois vem e me segue. Aí ele disse: não, isso aí não dá não. Seguir a Jesus é estreito. Seguir a Jesus é abandonar e negar o meu eu. E o homem é soberbo e orgulhoso. Ele não quer se negar. Foi o que aconteceu quando Jesus chamou os discípulos e começou a corrigir. Aí disseram: essa palavra tua é muito dura, não dá para a gente seguir não. E diz o texto lá em João, olha o que diz aqui no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 6, versículo 61. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, ouvindo sua palavra, diziam: duro é este discurso, quem pode te ouvir? Não gostaram. E lá no versículo 66 vai dizer: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com Jesus, não aceitaram a palavra de Cristo. Enquanto Jesus estava levando para eles o bem-estar, o satisfatório deles, multiplicando o pão, o peixe, curando enfermidade, eles queriam ver Jesus operar maravilha, grandes coisas. Jesus é grande, Jesus é tremendo, tenham fé. Mas quando Jesus para e começa a corrigir e mostrar a ele o objetivo pelo qual deve seguir a Cristo, eles não gostaram, recuaram. É isso que o povo hoje está fazendo. O que Paulo vai dizer na sua segunda carta a Timóteo é o que está acontecendo hoje. Olha o que Paulo vai advertir a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 4, no versículo 2 e o 3. Pregues a palavra, insista, Timóteo, a tempo e fora de tempo, redarguando, repreendendo, exortando, com toda a longanimidade, a doutrina, porque virá tempo em que não vão ter prazer em ouvir a doutrina, mas terão comichão nos ouvidos e vão buscar para si doutores conforme a concupiscência de sua vontade. Eles vão querer ouvir pregadores, mensagens que agradem o ego deles. Não vão suportar e nem vão mais estar dispostos a ouvir a pregação do Evangelho, a palavra verdadeira que Deus quer que o homem ouça para a sua direção de vida. O povo quer ouvir mentira, conduzir-se na mentira em nome de Deus, pensando que é a verdade. E muitos sabem, mas estão convenientes porque estão tendo lucro, porque procuram causa de ganho próprio. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo: cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvará, irmão. Tua vida só pode estar verdadeiramente em Deus. Tu só pode estar verdadeiramente no caminho da salvação, porque a salvação, ela é a promessa garantida por Deus para quem está em Cristo e ir até o fim para ser salvo. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim. E tem muitos recuando, tem muitos sendo reprovados, tem muitos desviando, apostatando da fé e perdendo-se da direção do caminho da salvação. Nós temos que vigiar, irmão. O que está em jogo não é eu querer ser mais sábio, conhecedor mais de Deus, minha igreja ser mais santa, eu ser mais cheio de Deus. O que está em jogo
é o teu, o meu, o destino eterno de toda a humanidade. E cada um é responsável por si. Cada um dará conta de Deus, de si. Romanos 14, 12. Cada um de nós dará conta de Deus. Eu tenho que pregar a palavra, vou preocupar com a minha vida. Como disse Paulo a Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Te preocupa em colocar a tua vida na doutrina. Te preocupa em se firmar no alicerce, na rocha. Te preocupa em estar conhecendo a verdade, para não ser levado pela mentira. Te preocupa em combater o bom combate da tua vida de fé em Deus, para que tu não seja desviado dela. Cuida de ti, da doutrina. Seja prudente em se manter fiel à doutrina de Cristo e analise tudo que está sendo ensinado aí em nome de Deus, se confere com a doutrina de Cristo. O povo é levado. Qualquer coisa que aconteça. Olha, irmão, como o povo é levado pelos personagens. Tudo que acontece no mundo religioso, em nome de Deus, o povo começa a venerar, começa a colocar o alvo. Agora, quem é a sensação do momento do mundo gospel? É uma jovem que cantou uma letra aí, que fala sobre a situação da igreja, que a palavra já revela, mas o povo não dá ouvido à palavra, aí fica tudo, eita, olha, Deus usou a jovem para cantar esse hino. Ei, meu irmão, Deus está usando todo dia os irmãos para pregar isso, mas o povo não vê, o povo só vê no homem. E é um sensacionalismo, e começam a venerar aquela pessoa. É isso que o diabo faz, porque veio uma jovem aí, cantou uma letra mostrando o evangelho fariseu que o povo vive, mostrando a mentira que os pastores pregam do dízimo na igreja. Aí o povo, eita, olha a jovem. Aí a jovem agora ganha um bocado de atenção. E a palavra está falando isso há muito tempo, irmão. Tudo que Deus quer que a gente conheça já está revelado há mais de 2000 anos atrás, que o evangelho de Cristo vem mostrando isso. E o povo agora que está vendo. Por quê? Porque uma jovem apareceu na mídia, fazendo sucesso, cantou uma letra e é a atração do momento. Meu irmão, continua na palavra. Não desvia a tua atenção para ninguém, não. Eita, o pastor pregou uma grande verdade. A verdade já está aqui para você ver. Ó. A verdade já está revelada aqui, ó, há muitos séculos. Tudo que Deus quer que a gente conheça já está revelado aqui nas Escrituras. Então o profeta Deus usou para dizer que vai acontecer algo no Brasil. O que tem de homens mentirosos, criando sensacionalismo. Muitos usados por Satanás. Porque Satanás, ele cria uma profecia de uma situação e ele causa essa situação. E muitos dizem assim, eita, se cumpriu. Aí vão começar a seguir aquele falso profeta. E é a partir daí que o diabo vai usar ele para desviar muitos da fé. Porque o povo não olha para a fonte. O povo não se baseia pela palavra. A palavra de Deus é a maior revelação das coisas que o mundo não conhece, que Deus quer que o homem conheça, que está revelado na sua palavra. Mas o povo se impressiona. Eita, Deus usou um vaso, ó. Qual é a conversa do povo hoje? Eita, hoje eu vou para a igreja ouvir Deus falar através do vaso. Eita, o vaso está cheio. Eita, Deus usou o vaso tremendamente. É isso. Esse é o erro do povo por onde Satanás engana esse povo. Porque esse povo não é prudente para examinar aqui, ó. Jesus não mandou ouvir profeta, Jesus mandou estar atento com eles. Acautelai-vos com os falsos profetas. E aqueles que vêm em nome de Deus, se não traz a doutrina de Cristo, não receba. Não fique encantado pelo homem, porque Deus usou, porque está cheio de Deus. Vá se dedicar a conhecer a verdade, para não ser alvo do engano. O que Deus quer que a gente conheça, já está tudo aqui revelado. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados que ouvem, os que lê e os que guardam as coisas que estão escritas neste livro. Porque aqui tudo já está revelado. O que era, o que é, o que há de vir.
o destino da humanidade, o que vai acontecer nesse mundo. Já está tudo aqui revelado. E o povo fica encantado, fica espantado quando alguém surge dizendo que Deus está revelando. Aí eu vi um vídeo agora de um falso profeta dizendo: eu vim aqui porque Deus me mandou revelar algo que vai acontecer. Mentiroso, mentiroso. O que Deus quer que a gente bote nossa atenção é para aquilo que já está revelado que vai acontecer. Mas esses homens, eles querem o holofote, eles querem a atenção do povo, e o povo é levado a eles. Irmãos, tenham cuidado. A Bíblia diz que o diabo vai enganar muitos, e muitos vai ser desviado de Deus. Não é desviado da igreja não, viu? Porque estando ou não estando em igreja, não levam uma vida com Deus. É desviado da fé. A Bíblia não manda ninguém ter cuidado para não se desviar da igreja. Porque o alicerce, o fundamento da nossa vida com Deus não é a igreja, é a palavra. Por fé, guardar a palavra. E a Bíblia diz que o diabo, nos últimos tempos, vai levar muitos a apostatar, a desviar, a abandonar. Não é de igreja, é da fé, é do evangelho. Dentro das igrejas, apostatados da fé. As igrejas estão lotadas de apóstata, de falsos profetas, do evangelho anátema, de um povo vivendo uma vida de sacrifício de tolo e adorando a Deus em vão. As muitas igrejas e religiões, o diabo tem se andado dentro dela. Espíritos enganadores, levando o povo a ser formado e guiado por doutrinas de demônios. Cuidado, cuida de ti e da doutrina. A doutrina de Cristo, não é de igreja nenhuma. Os pastores dos ministérios das instituições evangélicas estão cobrando do povo fidelidade à doutrina da igreja deles. Mas Jesus, ele nos manda guardar é a palavra dele, não é a doutrina de igreja. A doutrina que nós temos que jurar fidelidade e perseverar em andar nela, e não se desviar dela, e jurar fidelidade a ela, e andar por ela, é a doutrina de Cristo, irmãos. Não é doutrina de igreja nenhuma. Nós que somos igreja, temos que jurar e andar na doutrina de Cristo, não é na doutrina de igreja. O povo está vivendo um conceito de valores trocados. O povo está se perdendo de Deus. O povo tem que entender que igreja somos nós e que nós devemos estar firmes na palavra. Não, mas o povo entende que para eu ser de Deus eu tenho que estar na igreja, a instituição, e estar firme nos mandamentos, nas obras, nas obrigações das igrejas, nos trabalhos, na vida da igreja, para estar em Deus. O povo está sendo ensinado errado. Nós que somos a igreja, devemos estar firmes, ser prudente, constante e sempre abundante na fé. A obra do Senhor é Cristo, andando nele por fé, firmado na doutrina dele e não se desviar por nenhum conceito e vigiar com quem está pregando dizendo que é de Deus. Se não traz a doutrina de Cristo, não tem a Deus. Cuidado, irmãos. Muitos vão abandonar a fé, vão perder o interesse, vão desviar os ouvidos da palavra do Evangelho e vão voltar-se para as pregações mentirosas dos falsos profetas, voltando a fábulas. Muitos vão seguir um Evangelho anátema. Por isso que Paulo vai advertir aos Gálatas no capítulo 1, versículo 8 e 9. Vão cair da graça, guardando outros meios como se fosse meio para a salvação. Deixa eu fazer uma observação aqui no que Paulo fala aos Gálatas no capítulo 5. Dá uma lidinha comigo aqui. Olha, irmãos, presta atenção nisso aqui que é muito sério para a nossa advertência. Olha o que Paulo vai advertir a igreja de Deus, os cristãos que estavam na cidade da Galácia, os Gálatas. Paulo vai dizer assim a ele, Gálatas capítulo 5, olha o que ele vai dizer no versículo 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vocês se deixar circuncidar,
Cristo de nada vos aproveitará. Versículo 3. De novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, se for obrigado a guardar toda a lei, separado estáis de Cristo. Vós os que buscam se justificar por obra da lei, da graça tende caído. Ei, presta atenção nisso aqui. Isso é muito importante, porque muitos estão vivendo isso hoje dentro das igrejas. Paulo vai advertir os Gálatas. Os crentes na cidade da Galácia, eles creram em Jesus, mas aí os judeus chegaram pregando também para eles que tinha que guardar a lei, que tinha que observar os cerimoniais, as ordenanças da lei. E Paulo, vendo isso, Paulo entende que isso é um perigo. Vai tirar o povo da salvação. O que tira o povo da salvação não é o povo deixar de ir para a igreja, não é o povo deixar de ir para culto, não é o povo deixar de subir monte, não é o povo deixar de ir para vigília. O que leva o povo a desviar de Deus e se afastar de Deus é seguir doutrinas de demônios, é seguir um conceito que não é o evangelho, é se desviar da direção da verdade do evangelho. Isso leva você a se afastar de Deus. E era o que estava acontecendo aqui, na igreja da Galácia. Paulo escreve aos Gálatas para corrigir esse erro maldito que estavam sendo pregado como doutrina, como meio. Os judeus que não se converteram a Cristo apenas estavam no meio dos irmãos cristãos, mas não eram convertidos a Cristo. Eles estavam ainda vivendo a sua vida com Deus no entendimento da lei, não mais com a mente transformada. Eles não tinham ainda a transformação da mente dele pelo Evangelho de Cristo, que é a luz de Deus que ilumina o nosso entendimento, o qual o diabo, Deus desse século, cega para o homem não entender. Segundo as Coríntios 4:4, Paulo fala isso. E os irmãos estavam sendo ensinados aqui, não, tem que crer em Jesus, mas se não guardar a lei, se não observar o que a lei manda, guardar o sábado, guardar a circuncisão, guardar toda a ordenança da lei, não é salvo. É isso que está acontecendo aqui. Paulo vai dizer, meus irmãos, eu vou protestar, eu vou denunciar, eu vou informar vocês que se vocês se deixar levar por esses meios e não se manter na graça daquilo que Cristo oferece para nós, o único meio para chegar a Deus e ser salvo, se vocês quiserem guardar o sábado, se circuncidar, viver ritual e regra da lei como meio para a salvação, vocês da graça têm caído. Separado de Cristo vocês estão. Porque você não pode crer em Cristo, mas também tem que guardar o sábado para ser salvo. Você não pode crer que Jesus é o único meio de salvação, mas ao mesmo tempo você entende que se não for batizado dentro de uma igreja, não é salvo. Se não der o dízimo, não é salvo. Não, eu tenho que crer em Jesus, mas eu tenho que estar numa igreja, a instituição, cumprindo o cerimonial, as regras, as ordenanças, senão eu não sou salvo. Você separado está de Cristo ainda. Você ainda não foi iluminado o seu entendimento. O Espírito Santo não conduz ninguém por dois meios. É um só meio por onde o homem é salvo. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação. Nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Jesus Cristo é o único meio. Não é guardar sábado. Não é estar dentro de nenhuma instituição igreja, não é cumprir nenhum cerimonial de igreja, como batizar-se dentro de água de igreja por homens, como guardar sábado, dar dízimo. Ensinam isso ou não ensinam? Não, você é salvo porque você foi predestinado de antemão. É mentira. Isso tudo é doutrina de demônios. Vai tirar você, se não já está desviado da direção, da comunhão com Cristo. Vou repetir novamente. Paulo vai protestar, advertindo os irmãos na Galácia, os Gálatas, para não se desviar do Evangelho, para não seguir nenhum outro conceito, inovação, novidade,
Paulo vai dizer, capítulo 5 de Gálatas, versículo 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vocês se deixar circuncidar, Cristo de nada serve para vocês. Não tem proveito nenhum. O sacrifício de Cristo para vocês é nulo, é desprezado, não tem valor. Olha o que Paulo diz no versículo 3. Ele repete novamente. De novo protesto. Todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar a lei, separado de Cristo está. Os que querem se justificar pela lei, da graça estão caídos. Os que querem se justificar pela lei, os que querem, como meio de justiça, guardar as ordenanças, aquilo que a lei pedia, os que quiserem viver, justificado por Deus, guardando esses meios ainda, separado está de Cristo, da graça tem caído, porque até agora esse não foi iluminado pela luz do Evangelho de Cristo, que ilumina o homem para ele ter o conhecimento da verdade, por onde ele chega a Deus. Não é por igreja, não é por guardar sábado, não é por ser batizado, não é por cumprir nenhuma regra, nem método, nem obrigação, nem meta de nenhuma instituição religiosa. É por Cristo, pela fé, no Evangelho que você ouve, por onde você pode ser salvo. Amém, meus amados irmãos? Cuidado, viu? Cuidado. Tem muita gente, negando o Senhor Jesus Cristo, porque estão vivendo por outros conceitos. Estão desprezando o sacrifício de Cristo. Estão colocando o mérito da salvação nas suas obras, por suas igrejas, pelos seus rituais cerimoniais e sacrifício religioso. Estão achando que por aí são de Deus, vão ser salvos. Cuidado, esses estão separados de Cristo. Até agora estão no anátema, porque não estão no Evangelho. Olha o que o apóstolo Pedro vai advertir os irmãos na sua segunda carta, capítulo 2. Escute isso. É muito importante você ouvir a palavra e você colocar sua visão no que a palavra está nos revelando. Olhe para a palavra, se guie pela palavra, seja dirigido pela palavra, se dedique, mergulhe na necessidade de buscar o conhecimento da palavra. Olha o que Pedro vai dizer, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 2. Eu vou ler o versículo 1 para ficar melhor de entender. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão a esses, pelos que será blasfemado o caminho do Senhor. Estão deturpando o caminho do Senhor. Estão falsificando o caminho do Senhor. Estão manipulando o caminho, a verdade do Evangelho. Pedro vai dizer, vai se levantar entre vocês falsos doutores que vão introduzir encobertamente, meu irmão. O simples não vai perceber. Por isso que a Bíblia vai dizer, o simples morrerá na sua simplicidade. Quem é o simples? O que não é prudente à palavra. O que não são levados pela palavra. Os que não examinam a palavra. Os que não se preocupam no conhecimento da palavra. Quem é o simples? É aqueles que é levado por todo o vento de doutrina. Aonde disser, Deus está ali, Deus vai fazer, tem bênção ali, tem homem de Deus ali, tem profecia de Deus ali, tem revelação ali, ali você encontra Deus, ele vai. Esse é o simples, que dá crédito a tudo que dizem que é de Deus. Ele não é prudente para analisar os passos. Ele não é prudente como os crentes de Bereia, que observa se o que está sendo falado, revelado, trazido como ensino de Deus, confere com a doutrina de Cristo. Ele não é prudente para olhar isso. Por isso que Pedro vai dizer,
vai surgir entre vocês homens que se diz sábios das Escrituras, mestres, doutores, que vão mostrar o conhecimento no grego, no hebraico, no aramaico, no conceito do Evangelho, do Velho e do Novo Testamento. Tem ou não tem? Um bocado de mestres e doutores mostrando conhecimento dentro das igrejas, aqui nas plataformas virtuais, trazendo heresia de perdição para o povo, gente. É tanto pregador aí querendo mostrar o seu conhecimento, dizendo, não, ali está errado, esse está errado, a verdade é aqui. A verdade é Cristo, irmão. Não se baseia por esses teólogos, não, irmão. Não se norteia por esses pastores, não, irmão. Não se conduz na instrução e na doutrina desses homens que diz que é de Deus, não, irmão. Vai ser prudente. Vai analisar aquilo que o apóstolo João, ele disse, advertindo os irmãos, se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não recebam. Esse não tem a Deus. Paulo vai dizer, olha, pode vir quem for que seja, até um anjo do céu, trazendo a vocês alguma instrução, orientação, que não seja esse evangelho que eu tenho pregado, não receba. Não importa quem é o homem, quem é a autoridade, quem é o mestre, quem é o doutor, o que importa é que vocês têm que se manter firme e fiel. A doutrina não é de igreja, não é de pastor, de papa, nem de padre. É a Cristo, o evangelho de Cristo, a doutrina de Cristo. E se alguém trouxer algum ensinamento que não seja, que não confira, que não esteja dentro do evangelho de Cristo, não receba. É isso, irmão, que nós temos que cuidar. E muitos estão negando o Senhor, apostatando da fé. Por quê? Qual o motivo? Estão seguindo doutrinas de demônios. Estão levando seus ouvidos a ouvir mentira de homens que está inspirado por espíritos enganadores. Cuidado, irmãos. Porém, ser fiel até a morte. Guarda o que tu tens, para que ninguém tomes a tua coroa. Ser fiel até a morte. Combata o bom combate da fé. Seja prudente. Cuida de ti e da doutrina. A tua vida com Deus não está no sacrifício de devoção religiosa, a instituição religiosa nenhuma. Tem muita gente que é devoto, praticante de vida religiosa. Tem muita gente que é mais prudente e é mais dedicado a viver os sacrifícios, as práticas e as obrigações religiosas, dentro da formalidade da religião. Não é isso que leva você a ter uma vida verdadeira com Deus, a estar firmado em Deus. Seja prudente. Vida com Deus é questão de entendimento e conhecimento de Deus para andar por esse entendimento na palavra, no Evangelho. Não é dentro de sacrifício, devoção, esforços e obrigação religiosa. Cuidado, irmão. Meu objetivo de pregar a palavra é para advertir a todos com a verdade diante das muitas mentiras que estão sendo pregadas. O meu propósito é proteger o seu entendimento do engano e da mentira do diabo, que está pervertendo o entendimento de muitos, levando muitos a desviar da fé e indo para o anátema, o amaldiçoado, indo para o inferno. Indo para o inferno. O inferno é uma realidade. E o homem, ele não pode fazer nada para não ir para o inferno. Ele já está indo para o inferno. Faça o que fizer, ele já está indo para o inferno. O único meio do homem ser livre do inferno é tomar uma atitude de crer e confessar sua vida ao Salvador. Porque é esse Salvador que nos tira desse caminho, dessa escravidão, desse domínio, do poder de Satanás, que tem prendido a humanidade, levando ela para o inferno com os seus próprios passos. O homem vai para o inferno com os seus próprios passos. Não é Deus que coloca, é o homem que vai. É o homem que escolhe o caminho do inferno. Porque Deus não tem prazer na morte de ninguém,
antes que o homem se converta desse caminho do inferno para viver andando no caminho da vida, que é Cristo. E é você que tem o compromisso e a responsabilidade de tomar a decisão que vai mudar o teu destino na eternidade. Crer e se converter a Jesus para ser salvo, para se desviar do inferno e passar a andar no caminho da vida com Deus. Tem que crer e se converter a Jesus e perseverar a andar por Ele, submisso a Ele, pelo Evangelho, na doutrina de Cristo. Cuidado. Jesus não chamou ninguém para uma vida com Ele por meio de nenhuma religião, instituição, igreja ou coisa assim. O diabo colocou esse caminho para tirar você de Deus, para impedir você de chegar a Deus. Há um só caminho, há um só meio, há uma só porta. E esse caminho, esse meio, essa porta, não é a religião A, não é a igreja B, não é nenhum outro meio, é Jesus Cristo. E é por Ele e nele que devemos estar, e a palavra dele em nós, para que assim, verdadeiramente, sejamos discípulos de Cristo, guiados por eles, indo para o céu. Amém?